versículo de número 16. Quem é bom? Quem é bom? Ô glória, eu sou bom. Amém? Essa terra é boa, essa igreja é boa. Amém? Essas árvores são boas, essa lua é boa, essas estrelas são boas, o céu é bom, o Brasil é bom, a Argentina é boa, Paraguai é bom, Bolívia é boa, Nicarágua é boa, Estados Unidos é bom, os continentes africanos, que são 55, se não me falha a memória, são bons. 55 países, perdão, e 3 continentes, não me falha a memória, são projetos de Deus. Amém? Capítulo 20, depois você dá uma... Viu, Moisés? Cadê Cia? Dá uma... Cia? Depois dá uma baixada aqui. Capítulo 20, ou perdão, 19, versículo 16. Amém? Capítulo 19, versículo 16. O tema desta pregação é: tudo que Deus criou é bom. Amém? Você pode repetir isso comigo? Tudo que Deus criou, tudo que Deus criou, louvado seja Deus. E exaltado, não, Cia, só com a mão, só com a vassoura. Não desce não, Cia. Aí. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é? Não há bom senão um só, que é? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas ou propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos, enquanto o jovem ia embora, é claro: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando, para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja Ele, porque Ele nos fez, porque Ele nos criou com toda a certeza de que tudo que Ele faria seria bom. Todas as coisas que Deus criou são boas. Nós vamos pegar aqui alguns versículos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falando de que tudo que Deus criou é bom, inclusive Jesus, porque segundo a narrativa de Mateus e de Lucas também, Jesus não está se colocando na posição de bom. Por que me chamas de bom? Não é quando ele fala bom mestre, não está assim? Bom mestre. Ele: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus, só Ele.
Então até Jesus está se incluindo, como se ele não fosse coisa boa. Imagina se Jesus não fosse bom fazendo o que ele fez, ou fosse bom, melhor dizendo, fazendo o que ele fez não sendo bom. Se ele fosse bom segundo o nosso entendimento, que ele não faria ainda mais? Então, Romanos capítulo 7, versículo 12. Quem vai lá comigo? Amém? Romanos 7, 12. Romanos capítulo 7, versículo de número 12. Diz assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O mandamento que Deus fez é bom, a lei que Deus criou é boa e santa. Então o mandamento é bom. E quando aquele jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei eu para herdar o reino dos céus? Ele diz: cumpra os mandamentos. Aí aqui em Romanos, escrito por Paulo, capítulo 7, versículo 12, assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Deus criou o mandamento bom. Deus criou você bom. Deus me criou bom. Versículos 2, capítulo 2 de 1 Timóteo, vamos lá? Passa um pouquinho aí, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 a 3, que diz assim: ademoesto-te, ou aconselho-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e assossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é e agradável diante de Deus nosso Salvador. Deus criou a oração, Deus criou para que eu e vocês orássemos pelas eminências, pelos reis, pelos príncipes, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos senadores, pelos deputados, porque a criação que Deus fez nesses homens são criações boas. Bora mais em outro? João capítulo de número 10, versículo 11. Volta aí, João 10, 11. Vamos ver outra coisa boa. Último livro do Novo Testamento, João 10, 11. Daqui a pouco a gente vai voltar para o assunto, ou para o conceito familiar. Diz assim: eu sou. Quem está falando aí? Quem está falando? Eu sou o bom. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas. Então Jesus é bom. Então ele também é bom. Bora em outro? Atos. Vai lá agora em Atos, capítulo de número 10, versículo de número 34 e 35. Vamos ver outra criação boa. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, e faz o que é justo. Ou seja, ele também criou boa as nações, agradável
feche seus olhos. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Vai lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 31, para ganharmos tempo, rápido. Diz assim, Gênesis capítulo de número 1, 31, diz assim, 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito. Quem foi que te fez? Quem foi que te fez? Você é bom ou não é? Você é bom ou não é? Quem foi que nos fez? Quem foi que fez Adão? Quem foi que criou Eva? Quem foi que criou Eva? Então ele disse assim, ó, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não só bom, diga eu sou bom demais. Diga eu sou bom demais da conta. Posso não prestar para o mundo, mas Ele me fez bom. Ele me fez segundo a sua vontade, segundo a sua semelhança. Ele me fez muito bom. Oh glória. Ele dá o de comer bom. Provérbios capítulo 24. Daqui a pouco eu começo a pregar. Provérbios 24. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 24. Provérbios 24, 13. Provérbios 24, 13. Diz assim: come mel, meu filho, porque é. Come mel, meu filho, porque é. O mel é bom. Tudo que Deus criou é bom. A abelha que fabrica o mel é boa. O moribundo que nos pica muitas vezes são bons. As aves, os animais, as águas, os rios, os mares, foi criação de Deus. Ele diz que foi muito bom. No sexto dia ele fala isso. Ele parou e viu a sua criação e viu tudo que ele tinha feito, que era muito bom. 1 Timóteo de novo agora, volta lá no final. 1 Timóteo 4:4. 1 Timóteo 4:4. Amém? 1 de Timóteo 4:4 diz assim: porque toda criatura de Deus é. Toda criatura de Deus é. Toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações. Quem é criatura de Deus aqui? Levanta a mão. Eu fui criado por Ele, então eu sou uma coisa boa. Não aceite ninguém te chamar de ruim. Lucas 18:18 vai repetir o que ele conversa em nome de Jesus com o príncipe. Mas eu vou ler, que pode estar a tradução diferente na sua Bíblia de Mateus. Então, para que a gente tenha uma certeza, Lucas 18 diz assim, ó: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre. Disse que Jesus era bom. Jesus era. Agora vamos em João 12:49, para entendermos sobre o que Jesus queria falar com aquele príncipe, acerca do que ele falou com Jesus. João, capítulo de número 12, achou? 49.
porque, quem está falando aí é Jesus, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Deus está dizendo, melhor dizendo, Jesus está dizendo, o bom mestre está lá em cima, aquele que me deu o entendimento para que eu falasse com vocês ou para vocês acerca do que vocês precisam saber. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, disse-lhe Jesus, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aí ele vai trazer uma confirmação no mesmo livro de João. Volta um pouquinho aí, capítulo número 7, para finalizar, que tudo que Deus criou é bom. Capítulo 7, versículo 16, Jesus diz assim: e Jesus respondeu e disse: a minha doutrina, ou meu ensinamento como professor, estou só parafraseando, não é minha, mas daquele que me enviou. Então o que Jesus estava dizendo àquele príncipe é que ele não era um bom mestre, porque aquele que lhe enviara é que dava a ele o direito com argumentos sobre o que falar. Mas todas as coisas que Deus fez são boas. Deus não criou nada ruim. Pastor, mas e o diabo e Lúcifer? Era um anjo de luz, era o mestre da orquestra sinfônica celestial. Ele se corrompeu, mas quando Deus criou, ele era bom. Então tudo que Deus fez é bom. Então quando esse príncipe, este jovem, ele chega para argumentar com Jesus, ele chega tentando puxar o saco de Jesus, tentando tapear Jesus, Messias, porque ele conhecia a sua condição financeira e conhecia a condição financeira de Jesus, só que ele sabia que havia algo especial em Jesus. Então quando ele chega e fala: bom mestre, Jesus disse: você não anda comigo, você nunca viu eu dando ensinamento, como é que você está me chamando de um bom professor? Já lecionei alguma vez para você? Não sou bom mestre. O bom mestre foi aquele que me enviou, que é o meu Pai. Ele é um bom mestre. Aí ele começa a argumentar com Jesus, coisas que acontecem no meio de nós, no meio das nações, no meio do povo, no meio da boa criação de Deus. E uma delas somos nós, somos eu e vocês. Então, no capítulo número 19, versículo 16 e 17, sua família, ela tem que estar na lei de Deus, porque a lei é boa, porque Deus criou a lei e a lei é boa. Então ele chega no versículo 16 e diz assim, ó: eis que se aproximou dele um jovem e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, e é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, guarda os ensinamentos que ele me deu para falar, guarda a minha doutrina, guarda a minha palavra. É como o obreiro Júnior falou há poucos instantes: se você não der exemplo ou testemunho, você não vai conseguir arrastar a sua família para dentro da casa de Deus. Porque muitas vezes com palavras não conseguiríamos trazê-los, porque
A palavra, ela abre os nossos olhos para as coisas que estamos errados e entendemos, é fato. Mas não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. E aí há uma impossibilidade daquele homem ou daquela mulher, daquele jovem ou daquela jovem entrar em uma igreja, em um templo, em um cenáculo para adorar a Deus, se não está vendo em mim e em você uma conduta que estimule nele a vontade de conhecer esse Jesus. Por quê? Nós entendemos que a palavra de Deus é que traz vida para as nossas mortas vidas na terra, porque nós vivemos dissolutamente, enganosamente. Nós vivemos todos os dias e maquiamos muitas vezes a nossa face diante de Deus, pensando que Ele vai se agradar com a nossa beleza exterior. Mas o que Deus quer ver em mim e em você é o cumprimento do mandamento e da lei em nós. É isso que Ele quer ver, que a sua bondade seja estabelecida através de nossas vidas, para que outras vidas entendam que Deus nos criou bom. No versículo de número 18 e 19, se você não obedecer os mandamentos, vai ficar difícil de você agradar a Deus. Igreja, há uma dificuldade muito grande nesta geração da criação humana de Deus boa entrar no reino dos céus. É como Jesus vai falar no final. Ele usou ali a expressão da qual ele estava diante do acontecido, que era um homem rico. Mas tem muitos outros adjetivos que nós podemos usar para impossibilidades de pessoas adentrarem no reino de Deus. Uma delas, a dureza do coração, a fraqueza espiritual, os desejos carnais, os impulsos humanos, muitas coisas que nos aparta da presença de Deus. E falando fisicamente, apartar-nos da presença de Deus quer dizer o quê? Nos céus, que é onde Ele está sentado no seu trono de glória. Então o que diz o versículo 18 e 19? Disse-lhe quais, porque Jesus mandou que ele cumprisse os mandamentos. Ele fez quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse último é pesado, ou melhor dizendo, todos eles. Por quê? A nossa carne, adamicamente caída, nos impulsiona todos os dias para a morte, todos os dias para os deleites da vida, todos os dias para aquilo, como Paulo falou e Lucas falou aqui, e Júnior falou aqui há poucos instantes, aquilo que eu não quero fazer, eu continuo praticando e fazendo, mas o que eu quero, há uma resistência muitas vezes em mim, eu não faço. Faz agora uma autoanálise aí e veja o que é que está fazendo com que você não agrade a Deus e fazendo com que você não tenha forças para sair disso que está te incomodando. Como é que minha casa vai ser uma casa boa, segundo a criação de Deus, se eu não for bom dentro da minha casa? Como é que minha casa vai ter prosperidade se eu não agir com fidelidade com Deus, sobre a sua bondade, como Ele é fiel comigo, sempre foi e sempre será?
Então cumprir a lei e os mandamentos é uma dificuldade muito grande nesta geração, porque o que mais temos são bandejas diante de nossa face, o de nossas faces, para degustarmos o mal. E aquilo que Deus criou bom, muitas vezes torna-se mal, pela incorruptibilidade do homem, porque Deus não nos fez corrupto, Deus não nos fez imundos, Deus não nos fez mal, Deus não nos fez, apesar de nós nascermos no pecado, Deus não nos fez por pecado, mas Ele nos fez para que nós transformássemos a nossa vida em bênçãos, a nossa casa em bênçãos, os nossos filhos em bênçãos, vossos maridos em bênçãos, nossas esposas em bênçãos, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo que nós almejamos ou que já temos em bênçãos. Olha o que você tem em sua vida. Se Deus te criou bom, olha o que você está fazendo com sua vida. Se é uma coisa boa, é bom aos olhos daquele que lhe fez bom. Vou repetir: o que você está fazendo é bom aos olhos daquele que lhe fez bom, porque Ele te fez para isso, Ele te criou para isso, Ele nos criou para isso, para que nós fôssemos bons. Então aquele homem começa a argumentar com Jesus, e ele começa a ficar alegre, porque a conversa vai tomando um rumo aonde ele queria. Porque, segundo as suas próprias palavras, no versículo 20 a 24, olha o que acontece: uma alegria e daqui a pouco uma baixa, uma tristeza, porque quando ele começa a argumentar com Jesus, Jesus lhe faz uma proposta e diz assim: disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a mocidade, que me falta ainda? Se só depende disso aí para que eu possa viver a vida eterna, então eu estou salvo. Ele disse: pronto, a conversa tomou o rumo, tomou o curso que eu queria. Isso aí, Jesus, eu já faço desde pequenininho. Meu pai e minha mãe têm me ensinado, eu tenho guardado os mandamentos desde quando eu me entendo por gente. Eu guardo e faço. Aí Jesus disse assim no versículo 21: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Só que tinha um problema secular naquela época para aquele moço: ele era muito rico. Segundo a vida secular de Jesus, Jesus era muito pobre. Eu imagino que só as vestimentas que aquele príncipe vestiu para se apresentar a Jesus naquele dia, daria para comprar a roupa dos 12 que estavam vestidos e ainda as que estavam guardadas. Aí quando Jesus disse a ele: dá tudo aos pobres, vende e divide com os pobres e me siga. Como é que ele ia seguir Jesus? Sem a riqueza, sem as roupas de marcas, sem as suas charretes, os seus camelos, sem as suas roupas de linho puro, finíssimo. Ele ia ter que seguir agora de sandálias, com os pés no chão brabo, com poeira, atravessando lagos, rios e mares, com embarcações não muito apropriadas, com pessoas seguindo o tempo todo num sol quente, escaldante no deserto, no inverno gelado de Israel. E ele tinha que andar assim agora, não mais no quarto do teu palácio, já que ele era príncipe.
Não mais com os teus servos ali. Na época não tinha ar-condicionado, aumenta um pouquinho aqui, se agora eu sou chato. Não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Aí tinha os servos, os serviçais, com aquelas penas grandonas, e abanando ele para dormir de dia e de noite. Se ele seguisse a Jesus, ele tinha que comer pão, beber água, não ia mais ter os cachos de uvas ao redor da sua cama, não ia mais ter as maçãs, se lá tem, as tâmaras, não ia mais ter mesa farta, mas sim andar no deserto como Jesus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quando eu bebia, eu ficava rico, me tornava presidente, era cantor. Quando eu bebia, eu era valentão, eu era o melhor do local. A gente, quando bebe, se transforma. A nossa personalidade, ela nos transforma, ou é transformada, através do álcool, ou através de qualquer droga ilícita. Aí nós temos que deixar esse mau hábito. Para seguir Jesus, eu tive que deixar esse mau hábito. Tive que deixar o prazer de fumar cigarro. Tive que deixar algumas coisas. Não é fácil. E levei um tempo seguindo Jesus para que isso acontecesse. Só para parar de beber, eu levei seguindo Jesus 1 ano e quase 7 meses, indo para a igreja, mas a bebida não me largava. 1 ano e 7 meses ali. Mas teve um dia que eu imagino eu parar assim com Jesus no lugar e disse: Jesus, essa cerveja não segue mais a gente a partir de hoje. Nós seguiremos só eu e o Senhor. Então aquele rico tinha que se abdicar de muitas coisas, como nós, deixar de fazer, porque a doutrina de Cristo não nos permite muitas coisas, e é difícil para a gente aceitar. Mas só que quem anda com Jesus anda alegre, quem anda com Jesus anda feliz, quem anda com Jesus tem contentamento em ti. Mas quem anda sem Jesus só há tristeza. Por mais que sorria, por mais que pule atrás de blocos de trios elétricos, por mais que façam como estão fazendo agora desde ontem, as festas de finais de ano, do Réveillon, por mais que se embebede, por mais que se entupam de drogas, não tem felicidade na vida daquele povo. E nós vamos ver isso à luz da palavra. E o jovem, no versículo 22, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas riquezas. Qual a riqueza que está fazendo com que você se afaste de Jesus? Até quando você vai se apartar daquilo que Ele quer que você se aproxime, que é a tua presença? Louco, se morreres hoje, o que tem para apresentar a Jesus? O que é que você vai apresentar a Ele como vida na terra, como homem ou como mulher de Deus? Como Ele faz ali a parábola das 10 virgens, com suas lamparinas que representam a trajetória das nossas vidas. Ainda está acesa? Ou está faltando azeite? Como é que Ele vai te encontrar se Ele chegar aqui agora? Aquela palavra que Jesus fala a Nicodemos ali, se ele chegasse aqui hoje, umas dezenas de pessoas iriam ouvir dele, até consagrados. Até pessoas consagradas aqui dentro iriam ouvir de Jesus: você precisa nascer de novo.
e com a mesma ignorância de pensamento diriam a mesma coisa: nascer como? Entrar no ventre de mamãe? Não, estúpido ou estúpida, você precisa nascer da água e do Espírito. Qual o testemunho que nós temos dado aos nossos colegas de trabalho, aos vossos colegas de trabalho, aos vossos vizinhos, aos vossos parentes, que conhecemos como entes queridos? Como é que um parente teu olha para você? Te vê como adorador ou como crente? Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, que acredita em algo. Temos que ter uma transformação de vida, igreja, para não sairmos dali ou daqui como aquele jovem saiu dali triste. Porque havia uma riqueza, ou havia algo que lhe prendia no mundo. Aí, como eu citei aqui Nicodemos, vou citar duas situações diferentes. Tem pessoas que não conseguem entrar, mas tem pessoas que já estão dentro, mas não conseguiram sair. E nesta noite Deus está nos dando um plano de libertação, para Ele alcançar a nossa família, para Ele alcançar a nossa vida. Não saia daqui triste, não saia daqui cabisbaixo, como aquele príncipe deu-se ao deleite de sair dali naquele dia. Aí no versículo de número 23, disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Como eu disse, aquele momento foi aquela riqueza que lhe atrapalhou. E hoje, o que nos atrapalharia a continuar seguindo Jesus? Como eu vim conversando com o Júnior no carro, e ele citando uma pessoa, um colega dele, sendo adorador da maneira que ele acha que deve ser. E aí Júnior conversando comigo falou: mas ele ouve muitas pregações nas redes sociais, são as pregações televisivas, pregações para ganhar seguidores, pregações que apraz o teu coração, que te dá casa, que te dá carro, que coloca a tua autoestima lá em cima, mesmo você estando errado. São pregações que estimulam o teu ego, que vai trazer em você, na sua consciência, que você não está praticando nada de errado, que está tudo bem com você, e que você vai ter uma vida feliz e plena. Por quê? O ato dessa pessoa em si já não corresponde com o que Jesus nos doutrina. Então, o que é que nos afasta da presença de Deus? Se Ele nos fez bom. Tem crente bom aqui? Ele nos criou bom. Porque quem já fez aliança com Ele diz que desde o ventre da mãe Ele já te escolheu. Sabe? Dentro daqueles besourinhos, daquelas vermezinhas que fica tá lá na barriga de mamãe. Aí papai chegou lá e brincou com mamãe. Aí derramou um negócio lá, daqui a pouco saiu o bichinho, daqui a pouco se formou, fez uma orelhinha, um negocinho, daqui a pouco o bichinho virou eu. E ele disse: eu já tenho te escolhido desde o ventre de Edna Rita.
Antes de você começar a respirar, a viver, a se materializar, eu já tinha te escolhido. É porque a gente não entende o trabalhar de Deus. A nossa viagem, ela consiste em altos, mas também em baixos. Nem sempre vai estar tudo bem. Uma hora, o barco ele tem que entrar água para a gente se desesperar um pouquinho, para que a gente entenda que a gente precisa de Jesus. Falta algo, igreja. Está faltando algo. O que é que está faltando? É o azeite das viúvas. Nós não estamos mais com temor. O tremor passa bem longe. Porque o povo tinha um tremor a Deus. Quando Deus fazia como agia no Antigo Testamento, abriu o mar, o povo passava, os perseguidores atrás, ele engolia. Abria a terra, o povo entrava, ele engolia. Fez uma arca junto com Noé, toda a terra morria. As pessoas que estavam na embarcação com Jonas, por causa da teimosia dele, entrou na embarcação para ir para o lado contrário que Deus queria. Quando souberam de quem era, ou melhor dizendo, quem era o Deus de Jonas, disse: lança esse homem no mar. Imagine que, à luz da palavra, aqueles homens serviram a outros senhores, então não criam no Deus Todo-Poderoso, mas o temiam. E nós hoje conhecemos o Deus que fez o que fez. Conhecendo nós a Bíblia Sagrada, perdemos o temor e o tremor do nosso Senhor Deus. Mas igreja, não espere o momento ruim chegar não. O pai dela está no hospital. Teve muito tempo. O médico disse a ele que não adianta fazer nada. Se ela não disse, eu vou dizer logo aqui. E o coração dele já... Se ele seguir as normas da dieta que o nutricionista vai passar, viverá ainda alguns dias a mais. Mas se der mais um infarto sequer, o médico foi bem taxativo, falou na cara dele, ele vai à lona. E aí? Não adianta elas chorarem em cima do caixão, não adianta os amigos derramarem milhares de lágrimas. Meu pai morreu na mesma condição, só que doenças diferentes. Só que, olhe, quando ele estava dando o seu último suspiro de vida, ele começou a agradecer a Deus. Como Estevão sendo apedrejado na frente do templo, na frente da igreja, sendo apedrejado, ele viu os céus se abrirem. Então o tempo é agora. Não vai esperar estar entubado para que nem possa falar, ou nessas condições. Vai esperar ser gemas? Vai esperar ser um daqueles ladrões que se arrependeu na cruz, na última hora, no último momento? Porque vive o tempo todo, Deus dá a vida toda, porque Deus criou a gente bom. Aí vou esperar chegar no leito de morte. Aí eu te pergunto, se Deus, Ele disse que Ele é amor, mas Ele é justiça também,
Qual é o meu lugar? Ou um pastor que passou o que passa, tem pastores aí que têm 50 anos de ministério, um que se jubilou agora da Assembleia de Deus, 50 anos. Aí eu te pergunto, vai um pastor desse entrar nos céus, e uma pessoa dessa que se arrependeu nos últimos momentos, como é que se estabelece lá os galardões? Como é que será a estadia nos céus? Que é uma surpresa ou é uma incógnita para todos nós. Aí talvez por nós não conhecermos, ignorantemente falamos assim: ah, eu não quero saber não, eu quero é estar lá. Não conhecemos, nunca viajamos para lá. É por isso que diz que naquele dia haverá grandes e outra vez vos digo, 24, que é mais fácil passar um camelo, aquelas cordas, camelo eram aquelas cordas de âncora de navio, olha a grossura, que é mais fácil, louvado seja Deus, passar um camelo pelo fundo de uma agulha aquelas de tecelão que faziam tendas, do que entrar um rico no reino dos céus. Aí veio a preocupação dos discípulos, no versículo 25, porque eles disseram assim, ouvindo isso: quem poderá, pois, salvar-se? Porque segundo o momento que eles viveram ali com Jesus e aquele rico, eles viram a dificuldade que é permanecer na presença de Deus, seguindo Jesus Cristo como testemunho de vida. E agora começaram a atormentar-se: quem irá se salvar? Se essa doutrina é tão estreita, se ela nos espreme tanto. Aí Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus, ou para Deus, tudo é possível. E tudo é possível àquele que crer. Então, vamos nos esforçarmos a cada dia, porque Deus te fez de bom. O diabo é que não presta. Ele está dizendo lá, tudo que ele criou, está lá no capítulo de número 4, se não me falha a memória, no versículo 1 de Gênesis. Ó, tudo que ele fez no sexto dia. No sexto dia, ele olhou a sua criação e viu, capítulo 1, versículo 31, perdão. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo ele já tinha criado no sexto dia, inclusive Adão, inclusive eu e vocês. Então vamos nos permanecer, ou melhor dizendo, permanecer na parte boa da criação de Deus, que é esta: seguir a Ele em espírito e em verdade, matando um leão por dia. Igreja, não brinca não. Não brinca, porque Jesus já está às portas. Essa noite eu tive um sonho terrível, Messias. Um sonho atribulador, com muitas sucuris gigantes. Sucuris grossas. Tentava matá-las com pauladas, pedradas. Eu e algumas pessoas seguindo essas cobras gigantes. E o que é que cobra representa no início da criação do homem? Traição, persuasão, transformação de vida. É isso que o diabo quer contra as nossas vidas.
é nos ludibriar, é nos iludir. Então cuidado, que o diabo está à espreita, esperando um de nós, ou alguns de nós, para ir morar com ele aonde ele está, perdido como ele está. Então, não dá espaço ao diabo não, porque no livro de Pedro, ou 1 Pedro, ele diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o tempo é esse, a hora é essa, o momento é esse. Esperar o quê? Se o diabo não presta, nós temos que entender que Deus, Ele tem pressa em nossas almas. E nós temos que viver esta palavra a cada dia, Aguinaldo, de nossas vidas, porque Ele nos fez bons. Olhe para o irmão que está do lado, diga: você é bom ou boa, se for mulher boa, se for homem bom. Diga: você é bom. Por mais que digam que você não presta, você é bom, porque o que Deus criou é bom. Não deixe o diabo escarnecer de Deus através da sua vida. Muda a história hoje. Não venha para a igreja com isso que você está vendo, como eu disse ontem, palpável. Não, esquece isso. Esquece pastor, pastora, esquece, sabe, planos, planejamentos de coisas seculares, e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como o profeta Isaías fala. Não se preocupa com o que há de vir não, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se Deus me fez bom, o diabo é que não presta. Então que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, e que através da forma e da intenção que Ele nos criou, continuemos nós, que não venhamos trilhar o caminho da perversão, da perdição, para que não venhamos ter o mesmo destino que doutor Lúcifer tornou ruim aquilo que Deus criou bom. Fica de pé em nome de